Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Como de costume, os vídeos de quarta-feira são para responder as perguntas que vocês fazem aqui nos comentários. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a criação de canários, já clica em curtir e me acompanha até o final desse vídeo aqui. Eu tô com um perfil lá no Instagram, me segue lá, @canarioqualitá. O pessoal tá gostando demais das coisas que eu tenho postado lá. A primeira pergunta é do Edmar de Almeida. Um forte abraço, Edmar. Boa tarde, Carlos Alexandre. Uma pergunta. Estou com 2 filhotes com quase 30 dias e estava querendo deixá-los na mesma gaiola de sua mãe até a próxima reprodução. Isso tem algum problema? Edmar, seguinte, provavelmente você está com poucas gaiolas aí e você tem que criar de acordo com a sua condição. Se você está com poucas gaiolas, então tudo bem, não tem problema você deixar esses filhotes junto com a mãe não. Se você tiver outras gaiolas, é interessante você já separar. Sabe por quê? Porque se tiver algum filhotinho macho aí, quando ele começar a cantar de maneira mais forte, agora ele vai só começar a gorrichar, né? Vai começar só a ensaiar os primeiros cantos. Mas quando ele começar a cantar de fato, aí as fêmeas vão começar a estranhar esse comportamento dele e vão começar a brigar com ele. Então assim, elas vão, toda vez que ele começar a cantar, elas vão voar para próximo dele, tentando bicar ele. Sabe por que isso acontece? Porque elas ainda não estarão no cio, elas ainda não estarão com a quantidade e os hormônios necessários para que elas entrem no cio. Então elas vão estranhar o comportamento e vão brigar com ele. Aí você vai precisar separar esse machinho sim, ok? Senão você pode ter problemas aí. Ok, meu amigo? Forte abraço. Agora o Canário Rodrigues. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, meu amigo. Um forte abraço. Tenho o costume de colocar ovos na farinhada com cantaxantina. Isso pode interferir na cor dos canários com fator? Desde já agradeço, suas dicas são show. Oh, muito obrigado, meu amigo. Eu tenho um vídeo aqui que se chama Como Colorir o Canário Vermelho Mosaico. A capa dele está assim, ó, Manual do Vermelho Mosaico. Nesse vídeo eu explico certinho, passo a passo, tudo o que você precisa saber para poder colorir de maneira eficaz os seus canários. Se você cria canário vermelho também, é interessante você conferir qualquer tipo de canário vermelho que você cria. É interessante você assistir esse vídeo porque você vai ter uma noção do que interfere ou não na alimentação ali para poder a cor dele ficar legal, ok? Mas vamos lá. Se você cria para competição, é interessante você não oferecer a gema do ovo para os canários vermelhos. O canário com fator que o Rodrigues está falando aqui é o canário com fator vermelho. Então se você cria aí um canário vermelho, um vermelho mosaico, um cobre, um ágata vermelho, algum canário que tenha vermelho na coloração dele, que tenha lipocromo vermelho, então o que você vai ter que fazer? Evite dar corantes amarelos para esses canários. Por quê? Porque o corante amarelo ele vai disputar com o corante vermelho no organismo da ave para ver quem colore mais o canário. Então você não vai ter uma qualidade boa de vermelho nessas aves. Se você não cria para competição, está visando só a saúde da sua ave, a gema é um excelente alimento para o seu canário. Então pode oferecer sim, ok? Mas se você está criando para competição ou cria já pensando em competir lá na frente, já quer fazer um maneiro mais correto, então evite dar a gema. Você pode separar a gema da clara e ofereça somente a clara para os canários com fator vermelho. Para os canários sem fator, você pode dar a gema porque ela tem luteína, ela vai ajudar na coloração amarela do seu canário, ok? Eu tenho um grande amigo que ele dá a clara de ovo para os canários vermelhos e a gema de ovo ele dá para os cachorros. Então os cachorros dele ficam bem fortes, bem gordinhos. A terceira pergunta é do Reinaldo Batista, do Canário Batista Cornélio Procópio, lá do Paraná. Um forte abraço, meu amigo Reinaldo. Boa tarde, Carlos Alexandre. Muito bacana os seus vídeos no viveiro, seus canários no viveiro. Quando você individualiza os canários nas gaiolas para prepará-los para o concurso? Vamos lá, Reinaldo. O que eu faço aqui no meu criatório, o que eu indico para você e os outros amigos que estão assistindo o vídeo aqui fazerem? Aqui, o que eu faço? Eu pego os filhotes e vou soltando eles nos viveiros. Assim que eu percebo que os filhotes já estão se alimentando bem, já estão mais ativos, eu solto eles no viveiro. Somente os canários da linha fêmea de vermelho mosaico que não estão no viveiro. Mas o restante eu vou soltando no viveiro. Aí, todos os dias eu entro no viveiro para poder dar água e comida para as aves. Aí eu fico ali um pouquinho observando como que está a evolução dos filhotes.
A primeira coisa que você tem que fazer no seu criatório é separar as aves que você vai usar no próximo ano para a reprodução. Por quê? Porque as melhores aves do seu criatório pertencem a você, elas precisam pertencer a você. Sabe por quê? Porque você vai fazer o melhoramento genético dessas aves. Então você vai começar a cruzar somente os melhores que você tirar. Então todo ano você vai ter aves ainda melhores, tanto para você quanto para disponibilizar para os seus amigos e para as pessoas que te procurarem. Então vamos lá. Eu entro no viveiro e vou observando os filhotes. No caso do vermelho mosaico, eu vou observando o ombro deles, porque o ombro é onde começa a colorir primeiro de vermelho. Eu começo a observar o ombro. Aqueles canários que apresentam um ombro mais forte, um vermelho mais forte no ombro, aí esse canário aqui é diferenciado dos outros. Aí eu já marco aquele canário ali e vou observando ele. Se eu perceber que de fato esse canário está se distanciando dos outros em relação à qualidade, aí eu separo esse canário para mim, ou separo alguns amigos desde agosto, por exemplo. Os amigos quando eu começo a reprodução aqui, alguns amigos já me procuram e começam a encomendar algumas aves. Aí o que eu faço? Eu já vou observando também. Então esse amigo fala assim, olha, o Carlos Alexandre, eu quero uma ave, já me encomenda uma ave assim, eu quero uma ave nessa característica aqui, eu quero um casal, um terno, eu quero 5 casais nessa característica aqui. O que eu faço? Eu vou separando já essas aves dentro da característica que essas pessoas estão querendo. Se eu percebo que de fato essas aves elas estão naquelas características desejadas, aí beleza. Se não, eu volto com elas para o viveiro. Então vamos lá. Então é mais ou menos isso que você precisa fazer. Se você está falando do canário vermelho, aí o que mais conta ponto é o lipocromo. Depois você começa a observar outras características, mas o que mais chama atenção é o vermelho. Agora, se você cria cobre, por exemplo, o que você vai observar? Olha, esse canarinho aqui, ele está com o negro dele é diferenciado dos outros. O negro dele é mais preto, ele é mais preto do que os outros. E a estria dele, o desenho dele, como que é? A estria dele está mais larga, a estria dele está mais fina, então eu vou separar esse que está com a estria mais larga aqui, se a gente estiver falando, por exemplo, de um vermelho intenso, por exemplo. Então é o seguinte, depende muito da cor que você cria. Eu indico sempre você criar, você focar em poucas cores ou em uma cor só. Por quê? Porque você vai ter condições de conhecer de fato as características da cor ou da raça que você cria. Se você conhece aquilo que você cria, fica mais fácil você identificar as boas qualidades das suas aves, dos seus filhotes, ok? Se você pensar aqui na gaiola, por exemplo, eu tenho 4 filhotinhos, 2 vermelhos mosaico, um de asa vermelha e um de asa branca. E 2 vermelhos intensos, um de asa vermelha e um de asa branca. Então eu vou observando as características que essas aves precisam ter aqui para eu poder separar elas ou para mim ou para as encomendas, ok? E agora o seguinte, o Daniel Cavazzani ele faz a seguinte pergunta. Boa tarde, Carlos Alexandre, parabéns pelo vídeo. Você poderia falar um pouco sobre a ventilação no canaril e o que uma ventilação ruim pode acarretar? E se pode interferir na reprodução. Acho que tive alguns problemas por conta disso. Forte abraço, amigo. Daniel, seguinte. A qualidade do ar dentro do criatório conta demais para a saúde das suas aves. Eu vou fazer uma série de vídeos mais para frente falando como você pode construir o seu criatório. Qual a maneira mais adequada para você construir o seu criatório. E o seguinte, a renovação de ar dentro do criatório conta demais para você ter aves saudáveis, para você ter uma boa reprodução e aves sem problemas de saúde. Sabe por quê? O aparelho respiratório das aves é diferente do aparelho respiratório dos humanos. E as aves elas têm muita facilidade para adquirir problemas respiratórios por conta disso. Então, você tem que prezar por uma qualidade do ar dentro do seu criatório. O ar poluído, o ar mais quente, ele sobe. Então o que você tem que fazer? Você precisa ir no seu criatório fazer entradas e saídas de ar. Para você ter uma noção, eu tenho um criatório que eu construí ele especificamente para criação de aves. Então, o que eu fiz lá? Eu fiz uma entrada de ar grande, aí eu coloquei uma tela, tá? Para não entrar roedores, para não entrar outras aves, eu coloquei uma tela grossa e ela é grande, ela tem 1 metro, 1,30 por 70. Então é o seguinte, lá essa é a entrada de ar. Aí eu fiz
4 saídas de 25 por 25 e ainda tem um exaustor, porque o exaustor ele vai forçar a saída desse ar poluído para fazer com que o ar que não está poluído, menos poluído, ele entre no criatório. Então é o seguinte, você tem que prezar aí por entradas, você tem que ter aí entradas e saídas de ar. Algumas pessoas fazem as entradas de ar embaixo e as saídas em cima. Porém, se você faz a entrada de ar embaixo, você corre o risco da poeira subir também. Então, eu prefiro que tanto a entrada quanto a saída de ar seja na parte de cima do criatório. Se você usar um exaustor aí, é muito importante porque ele vai forçar essa saída do ar. Você pode até, se o seu criatório for muito abafado, você pode até colocar um ventilador, contanto que esse ventilador não esteja apontando para as gaiolas. Por quê? Para que o vento não vá direto nos pássaros. Se ele estiver acima da gaiola, você pode colocar aí o ventilador. Esse ventilador ele vai ventilar acima das gaiolas, então o vento não vai ir nas gaiolas, então ele vai forçar que o ar ele se renove aí dentro do seu criatório, ok? Então, olha, o ar é muito importante aí, a renovação do ar dentro do seu criatório é muito importante para você não ter problemas respiratórios. E não tendo problemas respiratórios com as suas aves, a sua reprodução vai ser bem melhor. E agora o criadouro R.R. Santana. Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo, muito bem explicado e focado. Algumas pessoas falam que eu não fico enrolando nos vídeos, né? Que eu sou bem direto. Tem alguma dica de alimentação para esta época de muda? Alguma coisa que você indica de diferente para dar para os canários não ficarem muito fracos? Meu amigo Santana, seguinte, eu fiz um vídeo agora há pouco que eu falo sobre alimentação durante esse período de muda de penas. E eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre a muda de penas também, que você pode ter uma base mais detalhada do que eu faço aqui no meu criatório, para você ver aquilo que serve aí no seu criatório. Como sempre eu digo, não sou o dono da verdade, o que eu faço e o que eu falo aqui nos vídeos é aquilo que está dando certo aqui no meu criatório. Então, se for conveniente para você e no seu criatório, você pode fazer também para que você tenha um sucesso aí. Então vamos lá. O que eu faço aqui no meu canário, aqui nos meus criatórios? Eu não faço nada de diferente daquilo que eu já faço durante todo o ano. Eu não entro com medicação, eu não entro com vitamina, nada disso. Se eu percebo que as aves estão saudáveis, eu continuo fazendo a mesma coisa. Agora, por exemplo, aqui no meu criatório, depois da reprodução, depois que eu separei os casais, eu percebi que 4 fêmeas, elas tinham sentido, elas estavam mais abatidas. Eu percebi que elas não estavam tão ativas quanto as demais. Então, o que eu fiz? Eu separei, levei essas aves para o quarentenário que eu tenho aqui, o espaço que eu tenho aqui que serve de quarentena. Essas 4 aves, elas estão separadas. Para essas aves eu coloquei um organil na farinhada delas, que algumas vitaminas, né, aminoácidos para elas. Eu gosto de colocar, tem um produto que chama 100 PS. Às vezes eu gosto de colocar esse produto também. Se você perceber que todo o seu plantel está muito abatido, está muito para baixo, o que talvez pode ser normal na muda de penas, porque na muda de penas as aves ficam um pouco mais quietas. Por quê? Porque grande parte da energia delas vai ser usado para a muda de penas, então elas vão ficar um pouquinho mais quietas sim. Agora, se você perceber que está tendo algum problema aí, uma coisa que você pode acrescentar aí é um mel, você pode dar dextrose também. O pessoal mais saradinho aí sabe o que é dextrose, né? Então é o seguinte, se você tem aí açúcar de uva, eu já cheguei a dar até açúcar refinado, com muita moderação, ok? Às vezes eu gosto eu sempre tenho dextrose aqui no meu criatório, que é carboidrato. Para quê? Para você dar um choque de energia nas aves, com muita moderação, ok? Não dê isso para todo o seu criatório não, para todas as suas aves não, a menos que você perceba que de fato elas estão necessitando, simplesmente para dar uma energia a mais. O que a dextrose faz para o cara que vai para academia? É carboidrato, então dá uma energia a mais para ele conseguir pegar mais peso, para ele poder ter uma energia ali, enquanto ele não ficar muito cansado, enquanto ele está fazendo os exercícios. Então a dextrose ela vai ajudar isso nas aves. Então, só que o seguinte, volto a falar, eu sou muito repetitivo quando eu estou falando desse tipo de coisa, mas tudo com muita moderação, ok? Não saia entubando seus bichos de produtos não, porque eles não precisam disso se eles estiverem saudáveis, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, se você gostou desse vídeo, clica em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal.
volto a dizer, me segue lá no Instagram e @canarioqualitar. E coloca aqui nos comentários o que está acontecendo no seu criatório agora no período de muda de penas. E coloca algumas perguntas aqui para eu fazer os próximos vídeos, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!